Essa guerra pode decidir algo muito maior do que o Oriente Médio. Ela pode definir quem controla o sistema global. E se você já leu o livro de Ray Dalio, Change of the World Order, você sabe exatamente o que está em jogo aqui. Porque toda vez que o sistema global muda, isso não acontece de forma silenciosa. Acontece através de testes de poder. E esses testes quase sempre acontecem nas rotas comerciais mais importantes do mundo. E hoje esse ponto é um só, Estreito de Hormuz. Cerca de 20% do petróleo global passa por ali. E agora pensa comigo. Quem controla esse fluxo, controla a energia. E quem controla a energia, controla a inflação, a economia e o poder global. E é exatamente isso é o que Ray Dalio está apontando no artigo que ele escreveu na semana passada, It All Comes Down to Who Control the Strait of Hormuz. Ele fala o seguinte: quando você compara o que está acontecendo agora com momentos históricos, existe um padrão claro. Sempre que uma potência dominante é desafiada no controle de uma rota crítica, o mundo inteiro observa, porque dali se decide quem vence e quem começa a perder a relevância. E aqui vem o ponto mais importante. Se os Estados Unidos não conseguirem garantir o controle do Estreito de Hormuz, isso pode ser visto como uma derrota global, não só militar, financeira também, geopolítica e sistêmica, pessoal. Porque quando a potência dominante mostra fraqueza, o dinheiro começa a sair. E isso já aconteceu antes, com o Império Britânico, com o Império Holandês e com o Império Espanhol. Todos começam a cair depois de perder esse tipo de controle e acabam partindo para um conflito internacional. E o mercado entende isso antes de todo mundo, porque o capital não espera confirmação. O capital se move baseado em confiança. E quando essa confiança começa a quebrar, dívidas começam a ser vendidas, moedas enfraquecem e o ouro sobe. E o sistema começa a mudar devagar no começo e depois de uma vez só. O ponto central do artigo de Ray Dalio é esse. Tudo se resume ao controle do Estreito de Hormuz. Se o Irã tiver controle sobre essa rota, ou até poder de negociação sobre ela, isso já é visto como uma vitória. Por quê? Porque isso significaria que os Estados Unidos não conseguem garantir a ordem global. E aqui entra um conceito muito importante. Não é só sobre ganhar ou perder a guerra, é sobre percepção de poder. O Dalio faz uma analogia muito forte. Ele diz que perder o controle de Hormuz pode ser, para os Estados Unidos, a crise do canal de Suez para o Império Britânico. E que isso significa o início de um declínio de uma potência global, porque existe um padrão histórico, pessoal. Quando a potência dominante é desafiada em uma rota estratégica e não consegue impor controle, o mundo inteiro começa a mudar de lado. E é aqui onde isso conecta com o mercado. Dalio fala claramente, quando isso acontece, credores perdem confiança, dívidas são vendidas e moedas enfraquecem. E o ouro sobe, porque o dinheiro não é fiel a países, ele é fiel à confiança. Outro ponto que ele traz e que quase ninguém comenta em guerra: aguentar a dor é mais importante do que causar a dor. E ele levanta uma tese muito curiosa. O Irã pode tentar prolongar o conflito, porque sabe que a democracia tem baixas tolerâncias a guerras longas. Ou seja, isso não pode ser rápido, pessoal. E quanto mais longo, mais o desgaste da confiança. E no final, ele conecta tudo com o conceito principalmente dele, que é o Big Cycle, né? Onde você tem ciclo de dívida, ciclo político, ciclo geopolítico, tecnologia, e tudo isso junto define quando uma ordem mundial começa a mudar. E segundo ele, é o que está acontecendo agora com a China. É só uma peça desse processo maior. E aqui é que entra o ponto mais interessante para a gente, pessoal. Se isso é uma mudança da ordem mundial, o dinheiro precisa se reposicionar. Historicamente foi para o ouro. Hoje o Bitcoin entra como ativo neutro, sem governo, sem controle, sem risco político direto. Não é hype, pessoal. É só leitura no cenário macro. É como se a gente estivesse lendo um gráfico aqui. Agora uma pergunta para vocês. Vocês estão olhando só o preço ou vocês estão conseguindo entender o que está acontecendo? Toda essa mudança que está por trás. Porque quando o sistema muda, quem entende antes se posiciona. Quem entende depois reage. E se você quer aprender a ler esse tipo de cenário, pessoal, se inscreve aqui no canal. Porque aqui no canal, no Crypto Club, a gente não segue call. A gente só tenta ler o jogo antes dele acontecer, beleza? Um abraço e até a próxima.